a partir daqui, então, a gente começa a falar dessa sociedade escravista colonial e falando um pouco sobre ser escravo nessa sociedade escravocrata, né? O termo escravo, na verdade, ele começa a aparecer no vocabulário colonial a partir do século XVII. Até então, quando se referia aos indígenas capturados e submetidos aos trabalhos compulsórios, né, que trabalhavam nos engenhos, que cortavam a cana e etc., esses indígenas eram referidos como cativos. Aqueles que foram capturados eram cativos, né? O escravo é uma expressão utilizada desde a antiguidade, desde os gregos, para se referir ao outro, né? Ao estrangeiro, àquele que vem de fora e que por isso é submetido ao regime de escravidão. Então, enquanto os indígenas eram os cativos, ou os chamados negros da terra, os gentios, de uma maneira mais geral, os escravos vindos da África, os negros da África, eram referidos, sim, como escravos. Então, o chamado escravo africano, quem era? Era um indivíduo, era um sujeito que havia passado por um longo processo de, em primeiro lugar, desenraizamento. O sujeito que foi desenraizado. O que significa isso? É aquele que foi retirado da sua família, aquele que foi retirado do seu país, geralmente por conta de uma guerra, por ter sido aprisionado numa guerra. Depois, ele passa por um processo de dessocialização, ele é dessocializado. Ou seja, ele não é só tirado da sua família, do seu país, mas ele também é retirado da sua cultura, dos seus costumes, da sua religiosidade, a sua língua. E isso tinha um propósito, né? Dessocializar o indivíduo, né, fazia com que ele valesse mais no mercado escravocrata. O escravo dessocializado, ele tinha um valor mais alto. Quanto mais distante ele tivesse vindo nos mercados africanos, mais valioso ele era, porque ele não trazia mais os hábitos da sua própria cultura, não possuía, portanto, uma identidade. E não teria para onde fugir, porque ele não saberia nem para onde ir. Então tudo isso conta nesse terrível mercado de gente, né? Além de ser dessocializado, era despersonalizado. Esse era o próximo passo. Despersonalizar significa deixar de ser pessoa, né? É o processo de ser transformado numa mercadoria. Desde o momento em que ele perdeu a sua liberdade, foi capturado, foi escravizado, né? Foi dessocializado, esse sujeito ele passa por pelo menos 5 transações comerciais diferentes, sendo comprado, sendo vendido por um, comprado por outro, vai se tornando uma mercadoria. E o último passo dessa produção do sujeito escravo, né, é a reificação, ou seja, a coisificação. Ao ser comprado no mercado, ao ser trazido, atravessar o Atlântico e vir para um novo mundo, ele se torna uma coisa, ele se torna um elemento ali da produção do açúcar, né? E aí, o que ocorre depois disso tudo, né? Depois de passar por essa morte social, esse indivíduo ainda tem que se ressocializar num novo ambiente, num ambiente extremamente hostil, cruel, né, de exploração do trabalho e de violência, que é a sociedade escravista. E o espaço onde esse processo de ressocialização ocorre, nesse período colonial, é o espaço do engenho.